Saudações, meu nome é Alcides Miranda e eu estou gravando esse vídeo para os meus alunos do curso de graduação em saúde coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especificamente para a unidade de planejamento, políticas de saúde. E a pedido de alguns que eu me posicionasse, fizesse alguns esclarecimentos acerca dessa pandemia, né, do chamado coronavírus. Eu tenho resistido de me posicionar, escrever a respeito, porque eu percebo que tem se disseminado muita coisa, muita informação e principalmente muitos palpites, né? E aí eu acho importante, né, ser mais comedido. E no momento agora, né, estou gravando o vídeo não para dar mais palpites, né, mas para fazer algumas ponderações que eu acho importantes. Há um dito popular antigo que diz que numa enchente o bem mais precioso é água potável. Isso tem a ver muito com os nossos tempos atuais. Quer dizer, no passado faltavam informações. Hoje tem tantas informações, algumas desencontradas e muitas no formato, como eu disse antes, de palpites, né, mais do que informações técnicas ou informações contextuais, que às vezes, né, mais atrapalha, né? Então, esse esclarecimento tem um pouco a ver com uma análise que eu faço a partir, né, de uma perspectiva específica. Evidentemente, né, o fenômeno da pandemia do coronavírus é um fenômeno complexo e tem várias perspectivas. Existe uma perspectiva clínica, existe uma perspectiva epidemiológica, existe uma perspectiva de políticas públicas, existe uma perspectiva de impactos na economia. São inúmeras, né, perspectivas que estão imbricadas. E evidentemente eu não tenho como falar, né, e nem dar palpite sobre tamanha complexidade. E a minha ponderação vai no sentido, né, mais da perspectiva da política pública, que é onde eu trabalho e onde eu tenho realizado análise e pesquisas. Em primeiro lugar, né, é importante constatar que o fenômeno, né, de uma pandemia é algo cíclico, né? Aconteceu várias vezes na história e a gente tem a necessidade de aprender, né, com esses fenômenos e como é que se lida com esses fenômenos. Recentemente nós tivemos o fenômeno do H1N1, né, outro tipo de pandemia com características distintas dessa agora, mas o que é importante denotar é que no momento da crise, no momento da conturbação, né, as informações naturalmente ficam desencontradas e as tomadas de decisão política elas não vão se basear somente em determinada racionalidade. Muitas das medidas que estão sendo adotadas por governo não estão amparadas só pela a racionalidade clínica, né, da análise sobre a epidemia, não estão referenciadas somente na racionalidade epidemiológica, né, senão, né, algumas dessas medidas estariam sendo adiadas. Mas existem outras questões, e não somente questões racionais, que vão impor decisões políticas, às vezes precipitadas, mas é natural que sejam precipitadas, dadas as pressões, né, que existem num contexto da sociedade civil, da sociedade política. Isso é natural que aconteça. Mas com relação à perspectiva clínica, eu não vou falar muito, mas a gente sabe, né, que não houve tempo hábil para ensaios, né, terapêuticos ou para analisar o ciclo do vírus, as possíveis sequelas que esse vírus pode deixar, e tudo que está sendo apresentado agora está sendo apresentado como indício, né, experimental no decorrer da crise. Então estão surgindo testes com medicamentos, né, em determinadas condições, né, pouco controladas para testes laboratoriais, mas os medicamentos estão sendo experimentados muitas vezes, inclusive nos serviços de saúde. Alguns indícios, né, iniciais estão sendo apresentados, mas ainda não são evidências científicas, né? Mas numa situação de crise isso acaba tendo uma disseminação, né, e as coisas começam a ser apressadas, inclusive a utilização de medicamentos. Então, por exemplo, um determinado medicamento surtiu efeito em alguns casos. Aí um presidente da República já disse que vai comprar o medicamento e distribuir para a população. Quer dizer, ainda não existem evidências que vão amparar uma decisão dessa natureza, mas é natural que haja esse tipo de precipitação, como eu disse antes,
né? As pessoas correm para a farmácia para comprar aquele medicamento, esgotam o estoque daquele medicamento. Isso acontece em momentos assim como, né, de crise. Na perspectiva epidemiológica, é importante denotar, existem duas grandes correntes hoje, né, que têm posições diversas sobre quais seriam as melhores estratégias para lidar com a pandemia do coronavírus, né? Tem uma formulação que foi feita a partir do Imperial College, né, chefiada lá pelo Dr. Neil Ferguson, onde ele divide essas disposições de um modo bem genérico em duas disposições estratégicas. A primeira disposição estratégica ele vai chamar de mitigadora, mitigar, atenuar, né? E a segunda supressiva. A perspectiva mitigadora é aquela que preconiza, vocês já devem ter lido alguma coisa sobre isso, o achatamento do ciclo da pandemia, o achatamento do pico da epidemia, né? Um prolongamento. E o que essa estratégia de mitigação preconiza? Que haja controles, evidentemente, as pessoas tiverem suspeita, né, ou tiverem contato, elas vão fazer um auto-isolamento. As pessoas são, é o que a gente diz, fique em casa, né, não saia para a rua, não se exponha, né, cuide de si, cuide para não aumentar a cadeia de transmissão, né, mas são medidas, né, de esclarecimento, de solicitações, né, de recomendações, para que as pessoas tomem determinadas atitudes que evitem essa exposição. Em alguns casos, né, alguns serviços vão ser fechados ocasionalmente, mas o que se busca com isso, né, é atenuar a exposição, diminuir a exposição de pessoas que poderiam, né, transmitir a virose. O que vai acontecer com isso? Vai haver provavelmente, né, essas são as projeções, um prolongamento da pandemia. Entretanto, esse prolongamento também traz algumas vantagens, que seria não sobrecarregar os serviços de saúde, né, diminuir a mortalidade, né, mas a epidemia tenderia a se estender por mais tempo, porque as pessoas suscetíveis ainda continuariam, né, suscetíveis, não haveria um esgotamento da reserva de suscetibilidade, e o que se faria aí, na verdade, seria uma atenuação, uma mitigação do ciclo, né, da pandemia. Essa estratégia está sendo tomada em vários países. Esse estudo aí do Imperial College fez uma projeção que adotar a estratégia de mitigação, né, de auto-isolamento, de recomendações, de diminuição de exposição, né, de um controle seletivo de algumas situações onde as pessoas vão se juntar, né, e se expor mais. Isso diminuiria em 2/3 as demandas para os serviços de saúde, portanto não sobrecarregaria tanto o serviço de saúde, e diminuiria em metade os casos de mortalidade, no médio e no longo prazo. A outra estratégia, né, além da estratégia de mitigação, a estratégia mitigadora, é a chamada estratégia supressiva, que é mais vertical e seria uma imposição de medidas mais drásticas, né, como o fechamento de fronteiras, o impedimento de deslocamento das pessoas por ônibus, né, por meios de transportes quaisquer, o fechamento do comércio, o fechamento de escolas, a imposição de quarentena para pessoas com diagnóstico e para os contatos também. Às vezes a imposição de quarentena para comunidades inteiras, para cidades inteiras, como a gente viu acontecer na China. A tendência dessa estratégia, né, de mais supressiva, seria de conter mais drasticamente a disseminação do vírus. Entretanto, alguns epidemiologistas vão dizer que isso pode acontecer, mas como o número de suscetíveis vai continuar, pode haver um retorno do vírus num outro momento, ou num momento que afrouxa as medidas mais supressivas, e vai retomar o ciclo e vai retomar a pandemia num outro patamar. E aí isso seria arriscado, né? Outros epidemiologistas, principalmente os norte-americanos, discordam. Eles acham que se houver a imposição de medidas supressivas e o fechamento das fronteiras por um determinado período,
né, de algumas semanas, isso impediria que o vírus retorne depois. Né? Então, portanto, se justificaria as medidas supressivas enquanto estratégia para lidar com a pandemia. O que nós vemos, na verdade, aí olhando para as experiências práticas dos países, desde que começou na China e a Itália e os países europeus, os Estados Unidos, é que a maior parte dos governos está fazendo uma combinação de estratégias mitigadoras com estratégias supressivas. Em alguns casos, tendendo mais a estratégias mitigadoras, aquelas estratégias mais atenuantes, né, menos rigorosas, digamos assim, e outros casos a tendência a estratégias mais verticais, mais impositivas, mais mitigadoras. Né? Essa combinação, enquanto uma política pública, ela precisa ser trabalhada porque os governos teriam obrigação, né, de acionar as pessoas, os especialistas, né, que estão lidando com isso e que têm experiência acumulada sobre isso. Então, clínicos, epidemiologistas, especialistas em políticas públicas, especialistas em gabinetes de crise. Gabinete de crise é um nome que... montamos um gabinete de crise, maravilha, parece que por ter montado um gabinete de crise está tendo uma reação adequada. Mas pode significar muita coisa, pode significar só propaganda. Né, ou só um grupo de pessoas que está se reunindo, mas gabinete de crise é uma estratégia que requer, né, uma visão não só especializada, mas requer pessoas que tenham experiência nesse tipo de estratégia. E os países estão fazendo, muitos países estão fazendo o quê? Estão tentando buscar essas pessoas, ouvi-las e estabelecer ações coordenadas, né, onde combina estratégias de mitigação com estratégias de supressão, estratégias mais impositivas. E estão aprendendo a fazer no calor do trabalho. Quer dizer, está acontecendo a pandemia e os governos estão acionando as pessoas e estão buscando ações coordenadas durante a pandemia. Então vai haver equívoco, vai haver erro, vai haver distorção, vai haver exagero, vai haver precipitação, mas busca-se ações coordenadas. Agora, uma análise política da conjuntura do Brasil tem nos demonstrado nessas últimas 2 semanas que, embora aqui também, né, estejamos adotando estratégias mais mitigadoras, estratégias mais supressivas, é de que não existe ação coordenada, infelizmente, porque falta comando e falta coordenação. Quando falta comando e falta coordenação, né, a tendência é que governos municipais, governos estaduais, associações de corporações profissionais comecem a tomar iniciativas de uma forma descoordenada, e aí tu vai ver um governador fechando o comércio, outro governador impedindo o deslocamento de viagens interestaduais, outro clamando pelo fim das viagens, medidas supressivas, portanto, outros buscando mais priorizar as medidas mitigadoras de atenuação. E aí, por que falta coordenação? Em primeiro lugar, o governo federal, que deveria assumir um protagonismo nessas ações coordenadas, tem sido muito falho. Né? Se a gente olhar para o conjunto do governo federal, independente de falar do triste, do tragicômico, patético papel do presidente da República, mas eu me refiro aos ministérios, nós vamos ver o Ministério da Economia passando uma mensagem, o Ministério da Educação passando outra mensagem, o Ministério da Saúde passando outra mensagem. O Ministério da Saúde tem adotado iniciativas e informações que estão sendo bastante elogiadas, inclusive, pela imprensa. Mas vamos ter cuidado, porque, na verdade, assim, o Ministério da Saúde, ao longo desse período, embora esteja propondo medidas que me parecem corretas do ponto de vista técnico, epidemiológico principalmente, ele está disseminando essas informações de uma forma impositiva. Uma coisa é adotar estratégias impositivas, outra coisa é combinar a adoção dessas estratégias a partir de ações coordenadas e de estratégias cooperativas com os governos municipais, com os governos estaduais, com os representantes da sociedade civil. E o Ministério está fazendo o quê? Inclusive citando o Imperial College, citando esses estudos, citando essas perspectivas que eu já falei aqui nessa apresentação. Ele está simplesmente chamando a mídia e dizendo: vamos baixar uma norma, vamos baixar decreto, façam isso e façam aquilo. Uma coisa é adotar a estratégia impositiva,
Outra coisa é adotar impositivamente estratégias impositivas, sem que haja ação coordenada, sem que haja um convencimento, né, da sociedade civil e das pessoas que estão implicadas, né, nessa trama importante. Então, às vezes, tu pode ter uma postura tecnocrática correta, mas autoritária, mais impositiva e vertical. E essa tem sido, infelizmente, a postura do Ministério da Saúde até o momento. Né? Ele tem conversado com os representantes dos secretários municipais de saúde, o CONASEMES, secretários estaduais de saúde, o CONAS, mas são conversas pontuais, né, que não têm derivado até o momento em ações coordenadas. A gente não percebe, né, que haja realmente a composição de um grupo para definir ações coordenadas do ponto de vista federativo, do ponto de vista da relação com a sociedade civil. Então isso é fazer o certo do modo errado, eu diria. E que precisa ser corrigido porque a situação realmente é crítica e se não for corrigido, cada governo estadual, cada governo municipal pode tomar suas próprias iniciativas de uma forma descoordenada. Isso vai gerar uma situação muito difícil depois de se trabalhar do ponto de vista da governança, né, estratégica e do ponto de vista de gestão da crise. O Ministério da Educação, lamentavelmente, não dá nem para falar. O ministro prefere performances tragicômicas na mídia do que realmente fazer esse tipo de articulação. Agora há pouco ele chamou os reitores para voltar os estudantes da área de saúde que poderão ser convocados numa situação de sobrecarga dos trabalhadores e de uma forma totalmente irresponsável. Quer dizer, isso deveria estar sendo discutido interinstitucionalmente com as universidades, porque é até possível, né, que se tenha como uma reserva, né, pessoas que possam eventualmente substituir trabalhadores, mas essas pessoas têm que ser adestradas, têm que ser treinadas, né, para se proteger, para não se expor, para evitar os riscos e para fazer ações para quais elas estejam realmente aptas, né, e não colocar pessoas que podem estar lá querendo ajudar e vão mais atrapalhar do que ajudar nos serviços. O cuidado com também a reserva, né, em termos de leitos de TI, de equipamentos, está sendo negligenciado. Né? A gente ouve muito, faça isso, fique em casa, né, não se exponha, mas medidas concretas, né, de providências concretas, de se criar uma infraestrutura de suporte, né, para uma condição crítica, a gente não tem visto nem da parte do Ministério da Saúde, que detém essa responsabilidade, nem de muitos governos estaduais e municipais. Isso precisa ser trabalhado. Também é importante a gente considerar nesse contexto, né, que o chamado gabinete de crise ou gabinete de condução de crise não é algo performático para a mídia. Quer dizer, ele tem que ser montado e composto de uma forma complexa, porque nós vamos ter gabinetes de crise no plano nacional, que vai fazer uma leitura da situação nacional e da diversidade da situação nacional, da pluralidade de instâncias. Tem situações estaduais, situações regionais, situações locais. E aí nós temos, na verdade, um gabinete de crise em várias escalas. Seriam vários gabinetes de crise, mas integrados, numa ação integrada. Isso não está sendo realizado, isso não está sendo trabalhado, lamentavelmente, eu diria, né, em parte por incompetência, né, do governo federal, em parte por autoritarismo, com uma postura autoritária, às vezes arrogante, um discurso tecnocrático arrogante é o que a gente tem visto, infelizmente. O que a gente pode fazer com relação a isso? E colocando ênfase numa questão muito importante, né? O discurso da mitigação, principalmente das estratégias de mitigação, fique em casa, não se exponha, se resguarde a si, a sua família, não seja um elemento na cadeia de transmissão. Ele é um discurso que vai impactar principalmente sobre a classe média brasileira, que são pessoas que têm condições de ficar em casa, né? Vão trabalhar em casa, vão fazer trabalho à distância pela internet, vão encontrar uma maneira, né, de se manter nesse período crítico, e isso está correto, está mais do que correto. Eu acho que tem que haver essa ênfase, essa indução. Agora nós temos que ter a responsabilidade de analisar a situação de quem não pode
adotar a estratégia de mitigação. De quem não pode ficar em casa, porque se ficar em casa não vai ter como botar comida no prato dos filhos naquele dia ou no dia seguinte. Porque depende de um tipo de trabalho que precisa estar se expondo, né, se movimentando para trabalhar. Né? Ou no Uber, ou entregando pizza, ou fazendo um serviço doméstico. Quer dizer, essas pessoas que dependem cotidianamente, né, de um tipo de trabalho onde elas não vão poder ficar em casa, qual é a estratégia que está sendo analisada e qual é a estratégia que está sendo adotada para lidar com essa situação? Morador de rua, dizer para o morador de rua fique em casa é ridículo, ele não tem casa, como é que ele vai ficar em casa? Se isole, se resguarde, como? Como ele vai fazer isso? Então, os mais vulneráveis, né, existem os mais vulneráveis biologicamente, que já foi listado, a maioria de vocês já sabe, os mais idosos, os imunodeprimidos, pessoas que têm comorbidades, ou seja, têm outras doenças associadas, são os mais vulneráveis biologicamente ao vírus e à pandemia. Existem os mais vulneráveis socialmente, né, os mais expostos a risco e que não vão poder atenuar essa exposição, porque senão, se eles não pegarem o risco, vão morrer de fome ou vão deixar os filhos passar fome. Então, essas pessoas, quais são as estratégias que estão sendo pensadas e estão sendo trabalhadas para lidar, né, e que provavelmente é a maioria da população brasileira? Né? A responsabilidade de priorizar os mais vulneráveis numa discussão política, de uma política pública, e as estratégias que vão decorrer dessa política pública são responsabilidades, claro, não são só responsabilidades de governo, são responsabilidade de toda a sociedade civil. Mas isso sequer está sendo tematizado. As mensagens que estão sendo passadas, né, são mensagens corretas, eu insisto, né, reitero, mas são mensagens para a classe média. Eu posso ficar em casa gravando um vídeo aqui para vocês. Né? A moça que vem para cá para trabalhar na limpeza, se eu não garantir que ela fique em casa e pague né, a remuneração dela para ela ficar em casa, ela não vai ter como ficar em casa. Mas a política não pode depender só da minha iniciativa ou da iniciativa, né, de algumas pessoas de garantir o sustento de outras pessoas. Tem que haver uma política pública. E não é dar R$200 para os que estão na economia informal, como está propondo, né, eu acho que é uma outra medida imbecil, né, que o governo e o Ministério da Economia está propondo. Quer dizer, o que adianta ter R$200 se for no supermercado não poder comprar nada, porque tudo já foi comprado pela classe média, que vai acumular compras e vai esgotar e não vai ter quem reponha aquele estoque nos supermercados de alimento ou dos medicamentos. Né? Então, não dá R$200, dá um bônus para as pessoas que estão na economia informal, não vai resolver o problema, porque elas não vão poder lidar com a dura realidade de um tempo de crise com um bônus, com R$200 no bolso. Né? É preciso ter responsabilidade e entender que as estratégias são complexas, porque as situações são complexas, e as pessoas mais vulneráveis têm que ser priorizadas nesse momento, porque são as pessoas que vão adoecer e vão morrer, seja pelo vírus, seja pelas consequências indiretas do vírus na economia, na vida social. Né? Elas vão se expor de outra forma a uma outra condição de risco que não seja o vírus, muitas vezes. Então, a política pública requer esse tipo de responsabilidade, de ação coordenada, de capacidade de ação comunicativa para estratégias cooperativas. Isso precisa ter discernimento, precisa ter, além da responsabilidade, o discernimento dos governantes, né, a humildade de ouvir quem tem experiência, de ouvir quem tem análises que podem contribuir, né, para a configuração dessas estratégias cooperativas e coordenadas, né, e não ficar tomando atitudes unilaterais, midiáticas, performances midiáticas, como a gente está se acostumando, infelizmente, a presenciar. Então, em termos de política, eu acho que são essas as ponderações que eu quero fazer. Imagino que outras, né, ponderações, equívocos também eu posso estar cometendo da minha leitura, isso é natural, porque a minha leitura é uma leitura de uma determinada perspectiva, né? E eu não tenho experiência, inclusive, na condução de situações de crise, de pandemias, outras pessoas têm, mas o que eu estou dizendo essas pessoas precisam ser ouvidas. Né? Quem sabe lidar com o gabinete de crise precisa ser ouvido. Né?
A combinação de estratégias precisa ser coordenada, não pode ser o voluntarismo de um ou de outro, de um governo ou de outro, de uma corporação ou de outra. E a gente, ao compartilhar essa responsabilidade para enfrentar o momento de crise, tem que entender claramente que às vezes o risco aparente é o vírus, tá? Mas por trás do risco aparente tem outros riscos maiores. E eu acho que nesse momento, por exemplo, esse governo do Bolsonaro é um risco permanente. Porque passada a crise do vírus, o risco de um governo inepto, incompetente, negligente, arrogante, autoritário vai permanecer. E nós vamos ter que lidar isso, né, de uma forma de contextualização política. Né? Passamos essa crise, vamos entrar em outras crises, e se a gente não tiver condições de lidar, né, para uma perspectiva, né, de reforma ampla da política brasileira e da cultura governamental ou intergovernamental, nós vamos estar fadados, vamos estar reféns de novas crises que vão se repetir ciclicamente, como tem acontecido ao longo da história do país. Então, falei muito, mas essas são as ponderações que eu queria fazer, as provocações que eu queria fazer, e eu fico disponível, né, principalmente para o pessoal que está em contato direto, os estudantes da saúde coletiva, do planejamento, da gestão, ou do mesmo da disciplina de políticas do mestrado em saúde coletiva, de continuar esse debate em momento oportuno. Por enquanto nós vamos fazer isso à distância, né? A gente está tomando as iniciativas e as medidas para manter as nossas atuações à distância, mas fico disponível então para isso. Um abraço para todo mundo, vamos seguir, um abraço virtual, né? Porque os abraços presenciais a gente vai ter que postergar, mas vamos continuar nos comunicando e vamos continuar solidários, né, nesse momento difícil, dessa crise que precisa ser enfrentada, e nós vamos enfrentar, nós vamos superar não só a crise do corona, mas a crise da política, das políticas públicas que tem afetado, tem colocado em risco, inclusive, o nosso sistema único de saúde. Um grande abraço para todo mundo.